Boa tarde, professora Hilda. Boa tarde. Nós somos alunos, do 7º período de Pedagogia e nós gostaríamos de entrevistar a senhora sobre pedagogia de projetos. Aí a nossa pergunta inicial é se todo projeto se insere na perspectiva da pedagogia de projetos. Então, é um prazer, poder conversar com vocês sobre isso. Nem todo projeto pedagógico ou projeto de trabalho necessariamente está alinhado à ideia da pedagogia de projetos, que é mais ampla e que se inspira nos princípios da aprendizagem ativa de John Dewey. Então, em linhas muito gerais, esses princípios eles preveem que uma das condições para que a aprendizagem aconteça é que os estudantes eles estejam efetivamente envolvidos, nas temáticas que eles se propõem a aprender. Eles precisam fazer esse movimento em direção ao conhecimento. E por essa razão, um dos pilares que sustenta a pedagogia de projetos é que todo projeto ele deve partir de uma questão que surja entre os estudantes, ainda que ela não seja uma questão verbalizada por eles, mas ela deve ser identificada pelo professor como um interesse que surge no grupo, que pode ser um interesse por um tema, por uma situação, ou mesmo por realizar alguma coisa concretamente. Por exemplo, fazer uma horta na escola ou enfeitar a escola para uma comemoração. Então, a pedagogia de projetos, ela tem essa característica. O termo projeto, ele tem a ver com uma visão prospectiva daquilo que se vai fazer. Projetar é lançar para frente, Então, muitas vezes o professor, ele constrói um projeto de trabalho, mas esse projeto não necessariamente parte de uma questão surgida entre os alunos. Pode partir de um interesse do próprio professor, de abordar algum conteúdo curricular, e isso não invalida o trabalho, mas isso não seria um trabalho alinhado à perspectiva da pedagogia de projetos, aos princípios da escola ativa. Obrigada. E por que trabalhar com projetos na educação? Seria só na educação infantil? Nas outras modalidades de ensino é possível trabalhar com a pedagogia de projetos? Em qualquer etapa é possível trabalhar com a pedagogia de projetos. Uma condição importante para se trabalhar com a pedagogia de projetos é que a concepção da escola, do professor, seja também uma concepção do estudante, do aluno, como um sujeito que é ativo no processo de aprendizagem. E aí, nesse sentido, uma metodologia interessante para se trabalhar em qualquer etapa de escolarização. Na educação infantil, os projetos têm uma função muito importante, que é de focalizar as experiências vividas nas instituições nos interesses das crianças e não em conteúdos curriculares. Então, os projetos pedagógicos na educação infantil, eles têm essa potencialidade, eles oferecem elementos para que sejam vividas experiências interessantes com as crianças, sem que necessariamente a intenção seja trabalhar português, ou matemática, ou ciências, mas a experiência como um todo. Nas outras etapas de escolarização, da mesma forma, os projetos são estratégias interessantes para se partir do interesse dos alunos, mas não se ficar restrito àquilo que eles já conhecem, ampliar, partir daquilo que eles conhecem e encaminhar em direção ao que eles ainda não conhecem. E tem um tempo estabelecido para a duração desse projeto? Não tem um tempo estabelecido. Um projeto pode ter a duração de uma semana ou de um ano inteiro. Depende da questão que se coloca no ponto de partida, que pode ser uma questão muito simples e, portanto, de abordagem
muito rápida, né? Ou pode ser uma questão mais abrangente e aí ela vai se desdobrar em outras e vai durar muito mais tempo. O que determina o tempo também é o interesse que os estudantes manifestam em relação ao projeto, que pode também ser curto ou pode perdurar por muito tempo. Ok. E o projeto, ele precisa contemplar o quê? Ele tem uma estrutura definida que deve ser seguida, um roteiro? Existem várias possibilidades de estrutura para um projeto de trabalho, desde as mais simples até aquelas mais detalhadas, né? Mas ele tem alguns princípios básicos no seu acontecimento. Sobre o primeiro deles eu já falei. Ele deve partir de uma questão, de um tema, de uma curiosidade que surja entre os alunos, né? Ele deve partir do interesse dos alunos. Então, esse é o ponto de partida de todo o projeto. A partir desse interesse, dessa questão, vão ser formuladas hipóteses sobre como aquela questão pode ser respondida, sobre o que já se conhece daquele tema, o que se deseja conhecer. E todo o percurso do projeto é um caminhar em direção à resposta a essas questões colocadas no ponto de partida. Então, nesse caminhar, importa muito menos chegar às respostas certas do que fazer o caminho. Para finalizar, qual projeto a senhora já desenvolveu e que mais impressionou, que teve resultados assim, positivos, significativos para as crianças? Olha, eu tive algumas experiências muito interessantes com projetos na educação infantil, né? Teve uma experiência que partiu de um interesse das crianças por saber para onde iam as formigas que apareciam na sala. E eles começaram a observar que elas faziam um caminho perto da janela, e aí a professora aproveitou esse interesse e desenvolveu um projeto que durou aproximadamente uns 2 meses, né? E ao longo do projeto as crianças tiveram contato com biólogos, montaram um terrário na sala, fizeram uma maquete com um formigueiro. Então foi um projeto assim muito rico, que manteve o interesse das crianças por muito tempo e que promoveu, eu penso, aprendizagens muito interessantes para elas, né? Experiências muito interessantes. Então eu acho que é uma proposta bacana e que pode dar bons frutos. Ok, obrigada, professora. Nada, querida.